Look at this look. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um tutorial de make, esse é um tutorial completo. Meu rosto já está limpo e hidratado e, aliás, eu usei um primer, que é uma dica que eu dou no meu curso, mas não vou falar sobre ele aqui. Começo aplicando a base e hoje eu vou usar a base da Avon. A cor dessa base é 440 NF. Eu gosto de usar essa base porque ela é uma base para pele oleosa. Como a minha pele é uma pele oleosa, eu vou estar usando ela. Ela é uma base mate, é até da Avon Mate Real, no caso da Color Trend. E ela deixa a pele com aspecto bem sequinho e aveludado. Ela também é uma base de alta cobertura. Então, quando eu quero uma make para foto, para vídeo, para algum evento, normalmente eu gosto de usar essa base. Agora, atenção! Essa base é indicada para pessoas que têm pele oleosa, pessoas de pele mista. É importante lembrar que, se você tem uma pele seca, não utilize essa base, pois ela é uma base mate e tende a deixar a pele mais sequinha. Ela tem um preço super acessível. Eu sei que tem outras bases aí no mercado que também são muito boas, mas eu gosto do efeito que essa base deixa na minha pele. Eu venho com a esponjinha úmida e eu vou dando batidinha para esfumar e uniformizar toda essa base aqui no meu rosto. Agora eu vou fazer a aplicação do contorno, botei aqui na plaquinha, vou usar um contorno em creme hoje. Eu vou aplicar com o pincel língua de gato. Vou depositando aqui nas laterais do rosto, dando batidinhas, e depois eu venho com a esponjinha novamente para esfumar e deixar tudo bem uniforme. Esse contorno, ele é um tom frio. Não é muito não, gente, mas ele é um pouquinho frio e eu gosto de brincar com as cores. Você sabendo usar de forma correta, fica bem bonito na pele. Vocês vão ver o resultado dessa make, como que vai ficar bem bacana. Eu venho com a esponjinha dando batidinhas. Eu vou aplicar esse contorno em todos os pontos do meu rosto, onde eu quero afinar o meu rosto, né? Eu tô fazendo dessa forma porque eu gosto de afinar o meu rosto. Então, quando eu aplico aqui nesse cantinho, isso vai fazer com que a parte central do meu rosto fique mais pra frente, ou seja, vai destacar um pouquinho ali o queixo, e isso vai dar uma impressão de que meu rosto é mais fininho. Eu gosto de fazer esse tipo de contorno, mas cada rosto tem um contorno, então use o que vai ficar melhor aí pro seu rosto, pro formato do seu rosto. Vem agora, eu vou aplicar também aqui no nariz. Eu gosto de fazer o contorno do nariz, eu acho que fica lindo, principalmente nas fotos. Fica muito bonito, então eu sempre faço. Na realidade, até quando eu vou sair no dia a dia, eu gosto de fazer o contorno pro nariz. Às vezes não faço tão marcado, mas eu gosto muito de fazer. Já acostumei, então eu faço. Mas se você não gosta, não tem problema. Aplico com o pincel, venho com a esponjinha úmida, vou dando batidinha e esfumando todo esse contorno para devolver a sombra também para o rosto. Agora eu vou fazer a aplicação do batom. Gente, esse batom é da Avon. A cor dele é marrom puro. E eu vou usar como blush. Vocês sabem que eu gosto de usar os produtos de forma bem versátil, então eu vou fazer a aplicação agora do batom como blush. E aí eu peguei ali e agora eu vou dando batidinhas da maçã do rosto, subindo até as têmporas. E como eu falei, que eu gosto de brincar com as cores. O contorno que eu apliquei é um tom um pouco frio. Porém, agora, esse blush, ele é um tom quente. Ele é um marrom puro, que tem um tom quente. E aí, eu vou misturar agora, vou puxar o blush até o encontro do contorno. Perceba que eu levo até o encontro do contorno e aí eu vou dando batidinhas e vou esfumando com o pincel. Fica muito bonito na pele, fica maravilhoso. Agora eu vou fazer a aplicação do corretivo. Esse corretivo é da Toque Especial Cosméticos e a cor dele é 01. Ele é um tom bem clarinho, mas ele esfuma super bem. Eu começo aplicando aqui, próximo ao cantinho lacrimal. Vou aplicar também no centro do nariz, na pontinha até o dorso do nariz, no queixo e nas laterais do rosto para fazer o recorte. Agora eu tô fazendo, né, os pontos de iluminação do meu rosto. Vou aplicar também aqui no ponto alto da sobrancelha, já para dar aquela levantadinha. Agora, para esfumar todo esse corretivo, eu vou esfumar com um pincel. Esse pincel é um pincelzinho de cerdas sintéticas, ele é bem fofo e eu vou esfumando todo o corretivo que eu apliquei aqui. Como eu tenho uma pele madura, eu gosto de esfumar com o pincel, porque assim eu acredito que o pincel vai fazer com que esse corretivo entre na pele
nos poros, inclusive onde tem linhas finas. Não vai deixar acumular, porque ele esfuma super bem. Agora eu troquei aqui o pincel, peguei um pincelzinho mais fininho, que é um pincel língua de gato, porque eu quero deixar o contorno do meu nariz bem fininho. Por isso eu venho com esse pincel com as cerdas mais precisas, porque se eu aplicar o outro que é fofinho, vai espalhar o corretivo e vai dar a impressão de que o meu nariz é maior. Como eu quero diminuir, eu venho com esse pincelzinho bem fininho, fazendo uma linhazinha e esfumando ali entre as sobrancelhas. Eu gosto de esfumar as outras partes do rosto primeiro, e enquanto isso eu vou deixando o corretivo meio que descansar aqui na parte dos olhos, porque assim, quando eu for esfumar, ele vai ficar mais concentrado no local que eu apliquei primeiro. E para onde eu vou esfumando, como vocês estão observando aqui, lá para o finalzinho do olho, ele já vai ficar com um aspecto mais leve. Como eu quero iluminar mais próximo ao cantinho lacrimal, eu faço dessa forma. Perceba como que ele esfuma super bem e dessa forma não deixa acumular nas linhas de expressões. Volto com a esponjinha úmida, vou dando batidinhas para tirar qualquer excesso que possa ter ficado ali ou acúmulo nas linhas de expressões. Embora que o pincel não deixe isso, mas eu gosto de dar esse acabamento. Vem agora com a paletinha da Bella Femme. Gente, essa paleta de contorno, já fiz resenha dela aqui no canal. Eu vou usar o tom mais clarinho da paleta. Essa paleta, ela deixa um efeito meio esbranquiçado na pele. Então, eu vou pegar esse tom, aproveitando esse efeito, né? Vou pegar o tom mais clarinho da paleta e vou aplicar aqui para selar, onde eu quero deixar o ponto de iluminação mais acentuado no meu rosto. Quero deixar aquele pontinho mais branquinho. E é um efeito que fica muito bonito nas fotos, porém não vai ficar esbranquiçado dessa forma, gente. Depois vocês vão ver o que eu vou fazer e fica muito bonito. Mas por hora eu vou selar com esse pozinho. Essa é uma paleta de pó da Bella Femme, é a paleta de contorno, na verdade, da Bella Femme. Agora venho com o pó de avelã. Sim, toda vez que eu faço a aplicação de corretivo ou da base aqui na área dos olhos, eu gosto de selar com esse pó de avelã, porque ele não deixa aquele aspecto esbranquiçado e nem fica amarelado. Então, eu gosto de usar esse pó de avelã, porque eu acho que ele dá um efeito muito bonito na pele. Perceba que eu vou aplicá-lo também onde tá aquele pozinho branco ali. Eu vou varrer todo o pozinho branco com esse pó de avelã. Na verdade, eu vou selar toda essa parte aqui abaixo dos olhos e vou varrer o pozinho clarinho que tá aqui no meu rosto com essa tonalidade do avelã. Venho novamente com o pó de avelã, porém agora eu tô com aquela esponjinha, tipo um veludinho, né? E eu vou aplicar esse pó de avelã em todos os pontos de iluminação que eu fiz com o corretivo. Aqui no queixo, no nariz, na testa e nas laterais do rosto, que é onde eu fiz o recorte. Agora eu venho com o pó compacto da Melô. A referência de cor dele é E16Q. Volto com o pincel também e vou selar todo o local onde eu apliquei o contorno em creme. Vou selar com esse pó da Melô, porque ele é um tom mais escuro que o tom da minha pele. Então, vai ficar aquele efeito de luz e sombra, sem marcar muito, sem pesar muito. Dá uma equilibrada, né? Na verdade, fica uma harmonia entre as cores. Peguei agora esse outro pincel, que é um pincel chanfrado, mas perceba que ele é bem fofinho. As cerdas deles são sintéticas e eu vou selar todo o contorno nas laterais do rosto. Todo o local que eu apliquei o contorno em creme, eu vou aplicar agora esse pó para vir selando todo o contorno. Agora eu venho com o pincel, sem produto nenhum, só para varrer todo aquele pozinho de avelã que eu havia aplicado aqui no meu rosto. Porque até esse momento eu não havia removido o pó. Então, agora eu venho removendo todo o pó e qualquer outro excesso que possa ter ficado aqui na minha pele. E nesse momento, agora eu vou fazer a aplicação do iluminador. Estou usando o iluminador da My Life, vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe que eu gosto muito do efeito que esse iluminador deixa na pele. E eu venho com um pincel bem fininho, um pincelzinho tipo um língua de gato, porém ele é bem macio. Eu vou fazer aqui a pontinha do nariz e o dorso do nariz também, né? Para deixar aquele aspecto de nariz bem fininho,
por isso estou usando esse pincelzinho menor. Quanto menor for o pincel, mais preciso será o traço e vai dar esse efeito, né, de nariz mais fininho. Aproveitando, já vou aplicar aqui também o iluminador no ponto alto da sobrancelha. Agora eu venho com o pincel mais fofinho e de cerdas mais volumosas e vou misturar esses dois tons de iluminador. Perceba que é um tom um pouquinho mais claro e um tom mais quente, mais escuro. Tipo um bronzer, na verdade. Eu gosto de fazer essa mistura e aplicar, eu acho que dá um efeito muito bonito na pele. Olha isso, gente, que efeito maravilhoso que fica. E aí eu vou misturando os dois e vou fazendo essa aplicação aqui nas maçãs do rosto, puxo um pouquinho mais lá para cima, próximo ali o contorno. Vou aplicar também no arco do cupido e na parte de baixo aqui dos lábios, só para dar um volumezinho a mais, não que precise, mas enfim, também vou aplicar um pouquinho aqui no queixo. Venho agora com o pó da Max Love Studio. Esse pó é um pó para pele morena e negra, um pó solto para finalizar a maquiagem. E agora sim, eu vou selar toda a minha pele usando esse pó para pele morena e negra da Max Love. Ele é um pó solto, bem fininho, e eu gosto de finalizar a minha pele com ele. Eu acho que dá um acabamento muito bonito na pele. Inclusive, eu vou aplicar também onde eu havia usado o blush, né, que eu passei ali o iluminador. Vou selar toda a minha pele agora e vou meio que polindo a pele com esse pó da Max Love. Dá um aspecto muito bonito. Eu acho que ele dá um efeito tipo Photoshop na pele. Acho que fica muito bonito. Agora, para tirar esse aspecto de pó da pele, eu vou usar essa bruma maravilhosa da Lady Beauty. Ela é bruma Glow Ouro. Gente, fica um aspecto lindo na pele. Ela contém vitamina C, deixa um brilho natural e um efeito iluminado na pele. Fica muito bonita. Nesse momento, deixe sua pele secar sem fazer nenhuma expressão para não marcar a sua maquiagem. Agora, para make dos olhos, eu vou usar esse batom da At Play. Ele é um batom da Mary Kay. Gente, eu amo esse batom. Ele é bem sequinho, mas ele não fica aquele seco esturricado, não, sabe? Ele fica sequinho na pele, mas dá um efeito aveludado. E como vocês sabem, né, gosto de produtos versáteis, vou aplicar esse batom como sombra. Sim, gente, eu aplico ele, deposito com o próprio aplicador, porque esse é um batom de uso pessoal. Em seguida, venho com um pincelzinho fofo e vou esfumando, fazendo movimentos circulares, subindo do côncavo até ali o início dos olhos. Tô criando aqui a base do esfumado para poder deixar um acabamento bem bonito. Então, venho fazendo essa aplicação com o batom. É uma make fácil, gente, não é difícil. Tenta fazer aí e comenta aqui embaixo se você conseguiu. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveitando, se você não é inscrito no canal, se inscreva, vem fazer parte dessa família que está crescendo. E assim que a gente bater 2.000 seguidores aqui, eu sei que para algumas pessoas isso é pouco, mas para mim isso é muito, muito gratificante. E assim que a gente bater essa meta de 2.000 seguidores, vou fazer uma live mostrando todo o passo a passo para que você possa estar acompanhando e aprendendo aí ao vivo junto comigo, tá bom? Então deixe seu like, se inscreva no canal. Agora eu venho com a paleta de sombra, eu vou pegar o vermelho. Perceba que eu tô com um pincelzinho bem fofo e eu vou selar o batom com esta sombra vermelha. E aí a gente vai fazendo meio que um degradê. Essa paleta que eu tô usando é a paleta da Catherine Hill. Eu pego aqui com o pincel, percebe que ela é uma sombra bem vermelha, é um vermelho bem aberto, na verdade. Mas eu uso para estar selando o batom e eu começo depositando, dando batidinhas. E em seguida eu vou esfumando, puxando ali para fora e depois fazendo movimentos circulares no sentido do início ali dos olhos, né, do cantinho lacrimal. Com a mesma paleta eu vou pegar agora esse tom de preto. Porém, perceba que eu troquei o pincel, é um pincel fofo, mas ele é mais achatadinho. Então, use um pincel de acordo com o espaço que você tem na pálpebra e aonde você vai aplicar esta sombra. Use o pincel de acordo para que você possa ter um acabamento melhor e uma aplicação mais precisa.
Eu vou depositando ali como se fosse um delineado gatinho. Mas olha como que é fácil, gente. Dou batidinhas e vou esfumando, fazendo movimentos de vai e vem e dando toquezinhos mesmo, empurrando ali, meio que varrendo para cima. Porque eu gosto sempre de levantar o meu olhar e deixar esse aspecto de olho um pouco puxadinho. Acho que fica muito bonito, principalmente depois que a gente coloca os cílios, dá um efeito maravilhoso. Agora, eu vou fazer meio que uma sombra aqui em cima, um sombreado, na verdade. Então, com o pincelzinho sujo, sem pegar mais produtos, eu vou esfumando, puxando ali sentido ao côncavo. Perceba como que já quebrou um pouco daquele vermelho mais aberto que tava. Olha como que fica bonito. Agora eu vou olhar para o lado, porque eu vou olhar para o espelho. Eu vou fazer a aplicação da sombra também na linha d'água. Porém, eu vou aplicar essa sombra na linha d'água e vou deixar ela vir um pouquinho para baixo aqui da linha d'água também, esfumando. Hoje eu vou fazer a aplicação em toda a linha d'água. Normalmente eu não aplico preto em toda a linha d'água, mas hoje eu vou aplicar porque essa make, ela merece essa aplicação e vai dar um efeito muito bonito, principalmente nas fotos. Vocês vão ver como que vai ficar. E é super fácil, gente. Agora eu venho com esse tom de laranja e eu vou aplicar esse laranja com o pincel. Vou fazer a aplicação com o pincel aqui no cantinho lacrimal até o encontro da primeira sombra que eu apliquei, que foi o vermelho com o batom. Então, eu venho agora pegando com o pincel, pego o laranja e eu vou aplicar em toda esse cantinho aqui, do cantinho lacrimal até o encontro da sombra, da primeira sombra que eu apliquei. Volto novamente com a paleta de iluminador da My Life. Vou pegar esse tom mais acobreado e vou fazer a aplicação aqui no centro da pálpebra. Eu concentro ali, vou fazer a aplicação com o dedo mesmo, para deixar mais concentrado ali no centro da pálpebra móvel e vou dando batidinhas para esfumar as bordinhas. Tô fazendo a aplicação assim com o dedo porque eu quero justamente concentrar essa pigmentação aqui no centro da pálpebra. Fica como se fosse uma pálpebra luz. Como essa make é uma make para noite, eu gosto sempre de adicionar brilho. Venho agora com a caneta delineadora da Febela. Essa caneta é a Intense 24 horas. E vou fazer agora o delineado gatinho. Tô fazendo delineado gatinho porque eu amo o delineado gatinho, acho que fica muito bonito. Mas se você não quiser, não precisa fazer, porque afinal de contas, o esfumado preto já deu um acabamento belíssimo nessa make. A dica para o delineado ficar bem certinho é você apoiar o seu braço sobre uma superfície plana. Apliquei cílios postiços e agora vou fazer a aplicação da máscara de cílios. Após aplicar os cílios postiços, eu gosto de vir com a máscara de cílios para estar fazendo a junção, para juntar os meus cílios naturais com os cílios postiços. Então, sempre eu gosto de fazer isso, porque dá um acabamento muito bonito, fica bem juntinho ali, não fica aquela falha entre os cílios postiços e os cílios naturais. Vou fazer a aplicação do lápis marrom. Esse lápis é da Avon Color Trend. Eu vou usá-lo para contornar os meus lábios. Lembrando que esse lápis é um lápis de olho, mas ele é bem macio, dá para contornar os lábios tranquilamente. E eu também gosto de usá-los muitas vezes na sobrancelha, para fazer o preenchimento das falhas da sobrancelha, para ficar um aspecto mais leve. Eu gosto sempre de usar o marrom. E eu aplico também nos lábios, que fica muito bonito, tipo aquele batom das gringas. Eu gosto sempre de usar esse lápis para estar fazendo esse efeito. Volto novamente com o batom da Avon, o marrom puro, e eu vou aplicar levemente, dando toquezinho, só para deixar um pouquinho coradinho aqui o centro dos lábios, perceba. Vou dando batidinhas e depois eu vou esfumando com a ponta dos dedos. Venho agora com o batom líquido da Ruby Rose. A cor dele é Worship 11. Esse é um batom nude. E eu vou aplicá-lo aqui um pouquinho acima de onde eu apliquei aquele batom marrom puro. Perceba que estamos construindo aqui um degradê. Primeiro apliquei o marrom com o lápis, o marrom mais escuro. Segundo, apliquei o batom marrom puro. E agora eu venho com esse batom nude, o Worship da Ruby Rose. E a gente vai construindo aqui um esfumado. Fica lindo, lindo, lindo. Para finalizar esses lábios, vou fazer a aplicação do gloss. Não vou falar a referência desse gloss, porque afinal de contas, esse gloss era um gloss transparente. E sim, eu fiz ele ficar nessa cor,
que eu achei que ficou maravilhosa. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que depois eu ensino esse truquezinho para vocês. E aí eu vou finalizar os lábios aplicando esse gloss e fica maravilhoso, aquele bocão das gringas mesmo, que a gente sempre assiste aí nos vídeos e quer aprender. Se você não sabe como fazer agora, você sabe, faz aí e depois me conta se você conseguiu, como que ficou, se você gostou. E tá pronta a nossa make. Olha que acabamento belíssimo. Uma make lindíssima para noite, para evento, para fotos. Aliás, vou deixar aqui as fotos que eu tirei para vocês verem o resultado dessa make nas fotos. Fica belíssima. Lembrando que eu tenho uma pele madura, né? Já tenho 40 anos, tenho uma pele madura, tenho acne, tenho melasma. E por que eu tô falando isso? Porque essa make serve tanto para você que tem pele madura, quanto para você que tem pele jovem. Basta você utilizar as técnicas corretas e os produtos ideais para o seu tipo de pele, que você terá um resultado belíssimo. Usei também aqui algumas técnicas de colorimetria, afinal de contas, o mesmo blush que eu utilizei, mesmo batom que eu usei como blush, eu usei também nos lábios, o marrom também que eu apliquei do lápis. Isso cria um equilíbrio, uma harmonia entre as cores que dá esse resultado maravilhoso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilhe esse vídeo com a sua amiga que também quer aprender a se maquiar. Aqui eu compartilho essas dicas e truques de maquiagens, tutoriais para que você aprenda de fato a se maquiar. Me siga também nas redes sociais para que você possa estar aprendendo mais e conhecendo mais sobre o meu trabalho. Um forte abraço e até a próxima!